Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Segundo Guerra. Hoje vamos falar desta dinâmica, desta gangorra que é o futebol. O Paysandu estava em efervescência, agora vive um momento tranquilo. O Remo parecia sereno, agora está em ebulição. O Papão entrou no G4 à frente do Leão. O Remo segue sem vencer. Mazola deixou o comando técnico do Clube do Remo. E no lado do Paysandu, uma vitória convincente contra o Ferroviário elevou o astral para a chegada de Matheus Costa. Destaques de hoje, Segundo Guerra no Não É Só Futebol. O futebol é mágico exatamente por isso. Na semana passada, uma semana difícil do lado bicolor e uma semana tranquila do lado azulino. Pois não é que com os jogos do final de semana tudo mudou? O Remo aparentemente tinha um adversário menos complicado, mas acabou não vencendo o Botafogo da Paraíba no Mangueirão. Um empate em 0-0, sétimo jogo sem vitória, um mês sem conquistar 3 pontos. Este empate provocou a saída do técnico Mazola Júnior do comando azulino. Ele, em reunião com a diretoria, optou por deixar o Leão Azul. Netão recebe o elenco até a chegada do novo treinador. A exibição do Remo não foi boa realmente contra o Botafogo. O Remo mostrou carências, principalmente no setor ofensivo. O Leão Azul não consegue fazer essa transição rápida e não tem o jogador da última bola, o definidor. A saída do Zé Carlos provocou até do próprio Mazola, ao final do jogo, um comentário dizendo que ele acabou sofrendo uma campanha que provocou a sua saída, no caso, o atacante Zé Carlos. Enfim, o Remo não foi bem. Teve a volta do Eduardo Ramos no segundo tempo, que ainda tentou comandar a equipe, mas o resultado não foi bom para o Leão Azul e isso acabou provocando a saída do treinador azulino. Netão vai trabalhar a equipe até a chegada do novo treinador e o Remo quebra lanças para no jogo contra o Manaus no próximo domingo conquistar um triunfo. O Leão segue nesta situação difícil depois de 2 vitórias na abertura da competição. A partir de então não conseguiu mais vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Reforços chegarão, alguns já chegaram, outros virão, pelo menos um meia e 2 atacantes estarão encorpando esse elenco do Clube do Remo para esta sequência de Série C do Campeonato Brasileiro. Um turbilhão, de repente, no Leão Azul em função do empate contra o Botafogo. Agora, a diretoria tenta organizar a casa e aproveitar a semana cheia para entrar de forma mais preparada e mais ajustada para o jogo contra a equipe do Manaus. Do lado do Paysandu, depois de tudo o que aconteceu, de metralhadora girando para tudo quanto é lado na semana passada, e não é que o Leandro Nius, que foi repatriado para ser outra vez o auxiliar técnico permanente do Paysandu, esse Leandro Nius, com o elenco ao seu lado, conseguiu dar uma nova cara para o Paysandu. O Paysandu fez a melhor exibição deste momento pós-quarentena. Um jogo absolutamente equilibrado do Paysandu, com as linhas abertas, com opções de jogada. Enfim, o Paysandu venceu o Ferroviário dentro do Castelão com autoridade. 2-0, 2 belos gols. O primeiro marcado pelo Vinícius Leite, o segundo marcado pelo Nicolas. Tudo no primeiro tempo, liquidando a fatura. E olha que o Alex Maranhão acabou lesionado e não viajou. O técnico interino então optou pela presença do Juninho como este articulador. E o time acabou rendendo bastante. Foi uma exibição impactante do Paysandu e uma vitória que colocou o Paysandu no G4. O Paysandu entrou no G4 e entrou com autoridade depois de 2 vitórias consecutivas. Agora, ao comando do Matheus Costa, que está assumindo em Recife, durante a semana toda vai trabalhar em Recife, o Paysandu terá o jogo contra o Botafogo em João Pessoa no próximo sábado. E com o astral elevado, este mesmo Botafogo que empatou com o Remo vai enfrentar o Paysandu no seu estádio, mas sem dúvida com um respeito muito grande por este momento crescente da equipe bicolor. O Paysandu ainda busca uma ou outra contratação, mas o elenco no jogo de domingo deu provas que tem absolutamente força e competência
E qualidade, sim, por que não, para mostrar a todos que pode chegar lá, que pode, sem dúvida, se ajustar no G4 e ali permanecer. Está numa crescente o Paysandu, o que animou, sem dúvida, a torcida pela bela exibição. O jovem Matheus Costa, com a experiência no Paraná, com a experiência no próprio Confiança, chega para tentar equilibrar mais ainda as coisas em termos de resultados e de desempenhos nos jogos. A gente já pôde ver no segundo tempo contra o Imperatriz, ainda com o Hélio, e eu diria no jogo todo contra o Ferroviário, ao comando do Leandro Nils, um novo Paysandu em campo. Agora é esperar para conferir. E depois do final de semana, o Paysandu contra a equipe do Botafogo lá na Paraíba e o Remo recebendo o Manaus, tem o Repar no outro final de semana, no dia 3 no Mangueirão, e há muita luta para ter público. Muita gente entendendo que é prematuro, e eu também me incluo nesse meio, não seria ainda o momento adequado de termos, por exemplo, 10, 15 mil pessoas no Mangueirão. Então vamos ver como é que as autoridades sanitárias resolvem esta solicitação que está sendo feita pela Comissão de Prevenção, esta comissão que administra o protocolo da volta do futebol no estado do Pará. E sobre a Série D, lembrando, o Independente perdeu para o Rio Branco com um gol nos acréscimos por 2-1 no sábado, e o Bragantino venceu de virada a equipe do Vilhenense por 3-1 em Bragança no domingo. Agora, no sábado, a equipe do Bragantino vai jogar contra o Atlético Acreano lá em Rio Branco, e no domingo a equipe do Independente recebe o Galvez, também clube acreano, lá em Tucuruí. São os detalhes do futebol, é a dinâmica do futebol, é a gangorra do futebol, é a magia do futebol. É isso, amigos. Até a próxima.